Capítulo 20. O mapa do Alto Bulp. O Grimório de Fistandântilus. Eu não confio naquele pequeno bastardo nem um pouco a mais do que eu consigo suportar seu cheiro, Caramon grunhiu. Eu concordo, Tanis disse baixinho. Mas que escolha nós temos? Nós concordamos em lhe trazer o tesouro. Ele tem tudo a perder e nada a ganhar se nos trair. Eles se sentaram no chão do lugar de espera, uma imunda anticâmara fora da sala do trono. A decoração dessa sala era tão vulgar quanto a da corte. Os companheiros estavam tensos e nervosos, falando pouco e forçando a si mesmos a comerem. Raistlin recusou comida. Sentado no chão, abraçando as pernas e separado dos outros, ele preparou e bebeu a estranha mistura de ervas que acalmava sua tosse. Depois ele se embrulhou em suas vestes e se estirou de olhos fechados no chão. Bulpo encolheu-se perto dele, mastigando alguma coisa de sua sacola. Ao ir ver como seu irmão estava, Caramon ficou horrorizado ao ver uma cauda desaparecer dentro da boca dela, fazendo barulho. Vendaval sentou-se sozinho. Ele não tomou parte na conversa, pois os amigos revisaram seus planos mais uma vez. O homem das planícies contemplava o chão deprimido. Quando sentiu um leve toque em seu braço, ele nem mesmo levantou a cabeça. Lua Dourada ajoelhou-se ao lado dele. O rosto dela estava pálido. Ela tentou falar, não conseguiu. Então, tossiu, limpando a garganta. Nós precisamos conversar, ela disse com firmeza na língua deles. Isso é uma ordem? Ele perguntou com animosidade. Ela engoliu em seco. Sim, ela respondeu, quase inaudível. Vendaval levantou-se e caminhou até parar em frente a uma tapeçaria berrante. Ele não olhou para a Lua Dourada nem se dirigiu a ela. Seu rosto era uma máscara inflexível, mas debaixo dela, Lua Dourada podia ver a dor abrasadora em sua alma. Ela colocou gentilmente a mão no braço dele. Perdoe-me, ela disse suavemente. Vendaval olhou para ela atônito. Ela estava diante dele com a cabeça curvada e uma vergonha quase infantil em seu rosto. Ele estendeu a mão para tocar o cabelo dourado e prateado da pessoa que ele amava mais do que a própria vida. Ele sentiu Lua Dourada estremecer quando a tocou e seu coração doeu de amor. Movendo a mão da cabeça dela para o pescoço, ele, muito gentil e ternamente, trouxe a cabeça de sua amada para seu peito e, então, tomou-a em seus braços. Eu nunca tinha ouvido você dizer aquelas palavras antes, ele disse sorrindo consigo mesmo, sabendo que ela não podia vê-lo. Eu nunca as tinha dito, ela engoliu em seco, o rosto pressionado contra a camisa de couro dele. Oh, meu amado. Eu peço desculpas por você ter voltado para casa e ter encontrado a filha do líder, e não Lua Dourada. Mas eu tenho sentido tanto medo. Não, ele sussurrou. Sou eu quem deveria pedir perdão. Ele ergueu a mão para enxugar as lágrimas dela. Eu não tinha me dado conta de tudo que você passou. Eu só conseguia pensar em mim mesmo e os perigos que eu tinha enfrentado. Queria que você tivesse me contado antes, coisa mais preciosa do meu coração. Eu queria que você tivesse me perguntado, ela respondeu, olhando para ele ardentemente. Eu tenho sido a filha do líder há tanto tempo que esta é a única coisa que eu sei ser. É minha força, me dá coragem quando estou com medo. Eu acho que não consigo deixar isso de lado. Eu não quero que você deixe isso de lado. Ele sorriu para ela, alisando alguns cabelos desobedientes que insistiam em cobrir o rosto dela. Eu me apaixonei pela filha do líder na primeira vez que a vi. Você se lembra? Nos jogos organizados em sua honra? Você se recusou a se curvar para receber minha bênção, ela disse. Você reconheceu a liderança de meu pai, mas negou-se a me reconhecer como deusa. Você disse que homens não podiam transformar outros homens em deuses. Os olhos dela viajaram para trás um tempo, muitos anos para trás. Quão alto, orgulhoso e lindo você era, falando de deuses antigos que para mim não existiam ainda. E como você ficou furiosa, ele relembrou, e quão linda. Sua beleza por si só era uma bênção para mim. Eu não precisava de outra. Você queria que me tirassem dos jogos. Lua Dourada sorriu com tristeza. Você achou que eu estava com raiva porque você tinha me envergonhado em frente do povo, mas não foi isso. Não? Então o que foi, filha do líder? O rosto dela enrubesceu e ficou rosa escuro, mas ela ergueu os olhos azuis claros para ele. Eu estava com raiva porque eu sabia, quando vi você ali recusando-se a ajoelhar-se diante de mim, que eu tinha perdido parte de mim mesma e que enquanto você não a reivindicasse, eu nunca estaria completa novamente.
Como resposta, o homem das planícies apertou-a contra si, beijando seu cabelo gentilmente. Vendaval, a filha do líder ainda está aqui. Eu não acredito que ela partirá um dia. Mas você tem de saber que Lua Dourada está dentro dela. E se essa jornada um dia terminar e nós finalmente tivermos paz, Lua Dourada será sua para sempre. E nós desterraremos a filha do líder. Uma batida na porta do Alto Bulpe fez com que todos ficassem nervosos, quando um anão da Ravina tropeçou para dentro da sala. Mapa! Ele disse, jogando um pedaço de papel amassado para Tanis. Obrigado, disse o meio-elfo sério, e estenda nossos agradecimentos ao Alto Bulpe. Sua Majestade, o Alto Bulpe. O guarda corrigiu com um olhar ansioso na direção da parede coberta de tapeçaria. Curvando-se desajeitadamente, ele se afastou para as dependências do Alto Bulpe. Tanis abriu o mapa. Todos se juntaram à sua volta, até mesmo Flint. Entretanto, depois de dar uma olhada, o anão bufou com escárnio e voltou para seu sofá. Tanis riu pesarosamente. Nós deveríamos ter esperado uma coisa assim. Eu gostaria de saber se o grande Trollis Bollis se lembra onde é a grande sala secreta. É claro que não. Raistlin sentou-se, abrindo os estranhos olhos dourados e olhando para eles através de suas pálpebras entreabertas. É por isso que ele nunca voltou ao tesouro. Entretanto, há um entre nós que sabe onde fica o covil do dragão. Todos acompanharam o olhar do mago. Bulpo olhou de volta para eles, desafiadoramente. Vocês, certo. Eu saber. Ela disse mal-humorada. Eu saber lugar secreto. Eu ir lá, encontrar Pedra Bonita. Mas não contar Alto Bulpe. Você vai nos contar? Tanis perguntou. Bulpo olhou para Raistlin. Ele acenou com a cabeça. Eu contar. Ela resmungou. Dar mapa. Raistlin, vendo os outros entretidos olhando para o mapa, acenou para seu irmão. O plano ainda é o mesmo? O mago murmurou. Sim. Caramon franziu as sobrancelhas. E eu não gosto dele. Eu devia ir com você. Besteira, Raistlin sussurrou. Você só ia me atrapalhar. Depois ele completou mais gentilmente. Eu não vou correr perigo, te prometo. Ele colocou a mão no braço de seu irmão gêmeo e chegou mais perto. Além disso, o mago olhou em volta. Tem algo que você precisa fazer por mim, meu irmão. Algo que você tem de trazer para mim do covil do dragão. O toque de Raistlin era incomumente quente. Seus olhos queimavam. Caramon, inquieto, começou a andar para trás, vendo algo em seu irmão que ele não tinha visto desde as torres da alta magia. Mas a mão de Raistlin o segurou. O que é? Caramon perguntou com relutância. Um grimório, Raistlin murmurou. Então é por isso que você queria vir para Shakti-Zarot, disse Caramon. Você sabia que esse livro de magias estaria aqui. Eu li sobre ele anos atrás. Eu sabia que ele tinha estado em Shakti-Zarot antes do cataclismo. Todos os membros da ordem sabiam, mas nós presumimos que ele tivesse sido destruído com a cidade. Quando eu descobri que Shakti-Zarot tinha escapado à destruição, percebi que poderia haver uma chance do livro ter sobrevivido. Como você sabe que ele está no covil do dragão? Eu não sei, só estou conjecturando. Para os utilizadores de mágica, este livro é o maior tesouro de Shakti-Zarot. Você pode estar certo de que se o encontrou, o dragão o está usando. E você quer que eu o pegue para você? Caramon disse lentamente. Com que ele se parece? Com o meu grimório, é claro. Com a diferença que o pergaminho branco como osso está encadernado em couro azul como a noite, com runas prateadas estampadas na frente. Ele será frio como a morte ao tato. O que as runas dizem? É melhor você não saber, Raistlin sussurrou. E de quem era o livro? Caramon perguntou desconfiado. Raistlin ficou em silêncio, seus olhos dourados abstraídos, como se ele estivesse fazendo uma busca interior, tentando se lembrar de algo esquecido. Você nunca ouviu falar dele, meu irmão, ele disse finalmente, num sussurro que forçou Caramon a se inclinar para mais perto. Mas ele era um dos maiores da minha ordem. Seu nome era Fistandantilus. Da forma que você descreve esse grimório, Caramon hesitou, temendo que Raistlin responderia. Ele engoliu em seco e começou novamente. Esse Fistandantilus, ele usava o roubo negro? Ele não conseguiu enfrentar o olhar penetrante de seu irmão. Não me pergunte mais nada, Raistlin disse, sua voz quase transformada num assobio. Você é tão mau quanto os outros. Como é que qualquer um de vocês pode me entender? Vendo o olhar de dor de seu irmão gêmeo, o mago suspirou. Confia em mim, Caramon. Não é um grimório particularmente poderoso. Na verdade, é um dos primeiros livros do mago.
Um que ele tinha quando era muito jovem, Raistlin murmurou, fixando o olhar em algum lugar distante. Depois ele piscou e disse mais animado. Mas será valioso para mim da mesma maneira. Você tem de consegui-lo. Você tem. Ele começou a tossir. Claro, Haste. Caramon prometeu, acalmando o irmão. Não fique exaltado. Eu o encontrarei. Bom, Caramon. Excelente, Caramon. Raistlin sussurrou quando conseguiu falar outra vez. Ele se sentou no canto e fechou os olhos. Agora me deixe descansar. Eu tenho de estar pronto. Caramon levantou-se, olhou para seu irmão durante um momento, então ele se virou e quase caiu sobre Bulpo, que estava em pé atrás dele, examinando-o desconfiada, com os olhos arregalados. Do que se tratava? Sturm perguntou de forma grosseira quando Caramon voltou ao grupo. Oh, nada, o homenzarrão resmungou, enrubescendo de culpa. Sturm lançou um olhar assustado para Tanis. O que foi, Caramon? Tanis perguntou, colocando o mapa enrolado em seu cinto e olhando para o guerreiro. Alguma coisa errada? Não, Caramon gaguejou. Não é nada. Tentei convencer Raistlin a deixar eu ir com ele. Ele disse que só vou atrapalhar. Tanis examinou atentamente Caramon. Ele sabia que o homenzarrão estava dizendo a verdade, mas Tanis também sabia que o guerreiro não estava dizendo toda a verdade. Caramon derramaria alegremente a última gota de seu sangue por qualquer membro do grupo, mas Tanis suspeitava que ele trairia todos se Raistlin ordenasse. O gigante olhou para Tanis, pedindo silenciosamente para ele não fazer mais perguntas. Ele está certo, você sabe, Caramon, Tanis disse finalmente, pegando no braço do homenzarrão. Raistlin não correrá perigo. Bulpo estará com ele. Ela o trará de volta para cá para se esconder. Ele só tem que continuar algumas de suas pirotecnias, criar uma diversão para distrair a atenção do dragão e tirá-lo de seu covil. Ele sairá de lá muito antes do dragão chegar. É claro, eu sei disso, disse Caramon forçando uma risada. De qualquer forma, você precisa de mim. Nós precisamos, Tanis disse num tom sério. Bem, estão todos prontos? Eles se levantaram amedrontados e em silêncio. Raistlin levantou-se e deu um passo à frente, com o capuz sobre o rosto, as mãos dobradas nas mangas de suas vestes. Havia uma aura em torno do mago, indefinida, mas mesmo assim assustadora. A aura de poder era gerada e criada dentro da pessoa. Tanis tossiu limpando a garganta. Nós contaremos até 500, Tanis disse para Raistlin. Aí nós começaremos. De acordo com sua pequena amiga, o lugar secreto marcado no mapa é um alçapão localizado em um edifício não muito longe daqui. Ele leva para baixo da cidade, a um túnel que vai embaixo do covil da Dragoa, perto de onde nós a vimos hoje. Crie sua distração na praça, depois volte aqui. Nós nos encontraremos aqui, daremos o tesouro para o Alto Bulpo e ficaremos quietos até anoitecer. Quando a noite chegar, nós escaparemos. Entendi, Raistlin disse calmamente. Eu gostaria de ter entendido, Tanis pensou irritado. Eu gostaria de ter entendido o que está se passando nessa sua cabeça, mago. Mas o meio-elfo não disse nada. Vamos agora? Perguntou Bulpo, olhando para Tanis com ansiedade. Nós vamos agora, Tanis disse. Raistlin saiu do beco sombrio e percorreu rapidamente a rua em direção ao sul. Ele não viu nenhum sinal de vida. Era como se todos os anões da ravina tivessem sido tragados pela névoa. Ele achou esse pensamento um tanto perturbador e se manteve nas sombras. O frágil mago era capaz de se mover silenciosamente se houvesse necessidade. Ele só esperava conseguir controlar sua tosse. A dor e a congestão em seu peito tinham aliviado depois dele beber a mistura de ervas, cuja receita tinha sido dada a ele por Par-Salian, uma espécie de pedido de desculpas do grande feiticeiro pelo trauma que o jovem mago tinha sofrido. Mas o efeito da mistura passaria em pouco tempo. Bulpo espiou por detrás das roupas do mago. Seus grandes olhos negros como contas se apertavam para ver a rua que levava para a grande praça. Ninguém. Ela disse e deu um puxão no robe do mago. Vamos agora. Ninguém? Pensou Raistlin preocupado. Não fazia sentido. Onde estava a multidão de anões da ravina? Ele tinha a sensação de que alguma coisa estava errada, mas não tinha tempo para voltar atrás. Tanis e os outros estavam a caminho da entrada secreta do túnel. O mago sorriu irritado. Que busca idiota isso estava se tornando. Era provável que todos eles morressem nessa cidade desafortunada.
Bupo deu um puxão em seu robe outra vez. Encolhendo os ombros, ele jogou o capuz sobre a cabeça e juntos, ele e a anã da Ravina correram pela rua coberta de névoa. Duas figuras vestidas com armadura saíram de uma porta escura e caminharam furtivamente atrás de Raistlin e Bupo. Este é o lugar, Tanis disse suavemente. Ele abriu uma porta que apodrecia e espiou dentro. Está escuro aqui, nós vamos precisar de luz. Houve um som de pedra batendo em metal e depois um facho de luz, quando Caramon acendeu uma das tochas que eles tinham pego emprestadas do Alto Bulp. O guerreiro deu uma para Tanis e acendeu uma para si mesmo e Vendaval. Tanis entrou no prédio e se viu imediatamente com água até os tornozelos. Erguendo a tocha, ele viu água escorrendo pelas paredes da funestra sala. A água redemoinhava em torno do centro do piso, depois escorria para baixo através de rachaduras que existiam próximo às bordas. Tanis patinhou até o centro da sala e segurou sua tocha próximo à água. É aqui mesmo, eu consigo vê-lo, ele disse enquanto os outros vadeavam para dentro da sala. Ele apontou para um alçapão no chão. Mal se podia ver uma argola de ferro no centro dele. Caramon! Tanis se afastou. Bobagem! Flint bufou. Se um anão da Ravina consegue abrir isto, eu também consigo. Fique de lado. O anão acotovelou todos para trás, enfiou sua mão na água e puxou. Houve um momento de silêncio. Flint grunhiu e seu rosto ficou vermelho. Ele parou, endireitou-se, respirou fundo, depois enfiou a mão na água e tentou novamente. Não se ouviu um estalo sequer. A porta continuou fechada. Tanis colocou a mão no ombro do anão. Flint, Bupo disse que ela só desce na época da seca. Você está tentando levantar metade do novo mar junto com a porta. Bem, o anão arquejou, tentando recuperar o fôlego. Por que você não me disse isso antes? Deixe o grande touro tentar. Caramon deu um passo à frente. Ele colocou a mão dentro da água e deu um puxão. Os músculos de seus ombros se contraíram e as veias de seu pescoço se levantaram. Houve um barulho de sucção. Depois, ela foi liberada tão repentinamente que o grande guerreiro quase caiu para trás. A água da sala escorreu quando Caramon levantou a porta de tábua do alçapão. Tanis abaixou a tocha para poder ver. Um túnel de 1,20 m de diâmetro abriu-se no chão. Uma escada de ferro estreita descia dentro do túnel. Qual é a contagem? Tanis perguntou. Sua garganta estava seca. 403, respondeu a voz grave de Sturm. 404. Os companheiros ficaram em volta da porta do alçapão, tremendo com um ar gelado. O único som que eles ouviram era a água escorrendo pelo túnel. 451, comentou o cavaleiro calmamente. Tanis coçou a barba. Caramon tossiu 2 vezes, como se estivesse lembrando a todos seu irmão ausente. Flint, nervoso, deixou seu machado cair na água. Taz, distraído, mastigava a ponta de seu topete. Lua Dourada, pálida mas composta, aproximou-se de Vendaval. O cajado em sua mão tinha uma aparência normal. Ele colocou seu braço em volta dela. Não existe nada pior do que esperar. 500, disse Sturm finalmente. Está na hora. Taslerhoff jogou-se na escada. Tanis foi em seguida, segurando sua tocha de modo a iluminar o caminho para a Lua Dourada que vinha atrás dele. Os outros o seguiram, descendo lentamente em um poço de acesso ao sistema de esgoto da cidade. O poço tinha mais ou menos 6 metros. Depois, se abria em um túnel de mais de 1,5 m de raio que corria de norte a sul. Verifique a profundidade da água, Tanis avisou o Kender, quando Taz estava prestes a largar a escada. O Kender, que estava pendurado com uma só mão no último degrau, abaixou seu cajado Rupak dentro da água escura que redemoinhava abaixo dele. O cajado afundou pela metade. Uns 60 centímetros, ele disse animado. Ele caiu dentro d'água fazendo um chuá. A água chegava até as coxas dele. Ele olhou para Tanis inquisitivo. Por ali, Tanis apontou. Sul. Segurando o cajado acima de sua cabeça, Taslerhoff deixou a corrente levá-lo. Onde está a distração? Sturm perguntou e sua voz ecoou. Tanis estava se perguntando a mesma coisa. Nós provavelmente não seremos capazes de ouvir coisa alguma aqui embaixo. Ele esperava que isso fosse verdade. Reis conseguirá. Não se preocupem, Caramon disse irritado. Tanis, Taslerhoff consultou o meio-elfo. Tem alguma coisa aqui embaixo. Eu senti ela passar perto dos meus pés. Continue se movimentando, Tanis murmurou, e reze para essa coisa não estar faminta. Eles vadearam em silêncio. A luz da tocha bruxuleante refletia nas paredes, criando ilusões nos olhos da mente.
Mais de uma vez, Tanis viu alguma coisa querendo pegá-lo, mas depois percebeu que era a sombra do elmo de Caramon ou o Rupak de Taz. O túnel ia direto para o sul, por mais ou menos 60 metros. Depois virava para o leste. Os companheiros pararam. No final do braço leste do esgoto havia uma coluna de luz fraca, infiltrando-se pelo teto. E isto, de acordo com Bulpo, marcava o local do covil do dragão. "Apaguem as tochas", Tanis sibilou, mergulhando sua tocha na água. Tocando a parede limosa, Tanis acompanhou o Kender. O contorno de Taz era visível para seus olhos de elfo um pouco à frente do túnel. Atrás dele, ele ouviu Flint reclamar dos efeitos da água sobre seu reumatismo. "Psiu", Tanis sussurrou quando eles estavam chegando mais perto da luz. Tentando ser silenciosos, a despeito do retinir das armaduras, logo eles estavam perto de uma escada estreita que subia até uma grade de ferro. Ninguém se dá ao trabalho de trancar grades de chão. Taz puxou Tanis mais perto para sussurrar em seu ouvido. "Mas tenho certeza de que eu posso abri-la se ela estiver trancada." Tanis acenou com a cabeça. Ele não disse que Bulpo tinha sido capaz de abri-la também. A arte de abrir fechaduras era um motivo de orgulho tão grande para o Kender quanto os bigodes de Sturm o eram para o cavaleiro. Eles todos se puseram a observar, com água até os joelhos, enquanto Taz deslizava escada acima. "Eu ainda não ouço nada lá fora", Sturm resmungou. "Psiu", Caramon grunhiu asperamente. A grade tinha uma fechadura simples, que Taz abriu num instante. Depois, ele levantou a grade silenciosamente e espiou para fora. Uma escuridão repentina desceu sobre ele, uma escuridão tão densa e impenetrável que pareceu atingi-lo como um peso de chumbo e quase fez com que ele largasse a grade. Ele colocou a grade no lugar apressadamente, sem fazer qualquer ruído. Depois, desceu a escada, trombando com Tanis. "Taz?" O meio-elfo segurou. "É você? Eu não consigo ver nada. O que está acontecendo?" "Eu não sei. Ficou escuro de repente." "O que você quer dizer? Você não consegue ver?" Sturm sussurrou para Tanis. "E o seu talento élfico?" "Se foi", Tanis disse de forma sinistra. "Exatamente como aconteceu na mata escura e perto do poço." Ninguém falou enquanto eles ficaram amontoados no túnel. Tudo que eles conseguiam ouvir era o som das próprias respirações e da água pingando das paredes. O dragão estava lá em cima esperando por eles.